Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui, né, nessa nossa roda de diálogo de líderes. Essa roda de diálogos de líderes, ela já existe desde março, né, que começou essa pandemia, e o objetivo principal foi discutir um pouco com todo mundo essas questões mais importantes que estão afetando a nossa vida enquanto líderes. E nós temos falado de vários assuntos, cada quinta-feira é um assunto diferente, cada quinta-feira a gente traz um convidado, exatamente para a gente poder discutir. Então, o objetivo aqui não é uma live que a pessoa está aqui ficar falando o tempo todo e nós ficamos escutando. A ideia é que a gente possa interagir, a ideia é que a gente possa conversar e que a gente traga, né, as nossas questões. E hoje, esse tema, primeiro, assim, é um tema que mexe com todo mundo, né? Que é a questão da liderança feminina nesses novos tempos. Mas, mais do que isso, o fato da Rami estar aqui, Rami Arani, é um grande prazer, é uma grande honra, né? Nossa, é um momento muito especial ter Rami Arani aqui, porque é a pessoa que desenvolve uma série de mulheres nesse mundo feminino. Tá? E, para mim, tem um gostinho mais especial ainda, porque a Rami escreveu esse livro, que é Visão, escreveu vários livros, esse é um deles, né? Que é Visão Gestadora, a Visão Inteia. E este livro foi a base para a minha tese de doutorado. Então, tudo que eu escrevi sobre liderança feminina tem como base o livro da Rami. Então, por isso é importante. Então, quem não leu... Ô, Marcelo, claro que é para você, sim. Pode ficar aí. Liderança feminina... Não é o Marcelo dizendo que não é para ele. Não, Marcelo, é para você ficar aí. Claro que tem que entender a liderança feminina, óbvio. Tem que ficar. Daqui a pouco vem outros colegas seus. Ó, o José Siqueira está entrando. Então, não vai embora, não. É para você, sim. O pessoal fica me escrevendo aqui do lado, dizendo um bando de coisa, aí eu falo para todo mundo. Então, ó, esse livro Visão Gestadora é um livro muito legal. Se vocês não... Quem é importante que leia. Nossa. Quem não leu é importante que leia, porque traz assim uma sabedoria inigualável, né? Então eu queria trazer a importância, né, de estar aqui, Rami Arani, não só por ser uma convidada que a gente fica com muita honra, mas também porque tem uma ligação, entre outras coisas, muito profunda com a minha produção acadêmica, cultural, enfim. Então é muito importante. Então, Rami, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ser presente com a gente aqui. E vamos conversar, né, Rami? Vamos conversar um pouquinho. Eu queria que a Rami se apresentasse. Eu só quis dizer assim, de alma o que eu sinto, mas agora é com a Rami. A Rami se apresenta e aí a gente vai conversando. Bom, boa noite, Fátima. Boa noite a todos, a todas, né, que estão aqui nesse encontro. É um prazer estar aqui, agradecida pela honrosa, né, pela minha presença, e estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre questões do universo feminino, né, e também tudo que envolve a mulher, incluindo a liderança feminina, né. Então, já são 18 anos que eu tenho um trabalho voltado para as mulheres, um trabalho que é diferente, tem, né, uma visão inovadora e que também, durante esses 18 anos, me deu a oportunidade de ajudar muitas e muitas e muitas mulheres no empoderamento da mulher, de si mesma, do seu encontro com a força feminina, né, que se desenvolveram nessa visão, que é a própria visão do título do livro, né, a visão gestadora, a visão inteia, que é a visão feminina, a visão da mulher, e dizer que são 18 anos de muito trabalho, e que quando eu comecei, tinham assuntos que as próprias mulheres não aceitavam, achavam estranho, não é? Programas voltados só para mulheres, e que hoje muita coisa mudou, mas ainda tem que mudar mais, né?
E por isso que é importante momentos como esse, para que a gente possa conversar, trocar ideias, estimular, inspirar, não é, as mulheres e os líderes, né, que o comando está na mão de quem é líder, né? Então, isso é um assunto bastante importante. Então, né, e hoje eu estou com um programa chamado A Nova Mulher, que eu reuni 18 anos de trabalho, toda a minha pesquisa, tudo que eu já desenvolvi. Esse programa da Nova Mulher, ele está agora indo, né, para esse, vamos dizer, esse momento agora tecnológico, né, porque estamos todos aqui na telinha, né, agora. Meu trabalho sempre foi presencial, desenvolvimento humano, e é para mim também um grande desafio continuar esse trabalho através de um meio tecnológico. E a Nova Mulher está aí, não é? Trazendo todas essas informações, esse conhecimento e um caminho para as mulheres que querem se desenvolver, né? E se sentem em afinidade com a proposta, lógico, desse programa, né? Que é exatamente a proposta da minha pesquisa. Mas, né? Então, um pouquinho é isso daí. Bom, Noemi, e assim, né, acho que é importante que todos conheçam esse programa da Nova Mulher, que é muito importante, e traz exatamente esse olhar, né, para o feminino diferente, especial, que a Rami traz. Bom, mas eu queria trazer uma coisa, eu não sei se gente, assim, se vocês puderem abrir as câmeras, vai ser ótimo, viu? Porque assim a gente olha para os rostinhos de vocês, isso é bem mais agradável, né? Porque ficar olhando para quadradinho fechado com o nome é muito triste. A gente fica, eu que dou aula o dia inteiro, eu quero morrer, porque chega uma hora que eu não aguento mais ver quadradinho com o nome. Então, quando a gente olha para os olhinhos de vocês, é sempre mais gostoso. Mas eu não sei se vocês sabem, né? Acho que uma coisa Oi, Noemi. Ela viu tua cara e você fechou, Noemi. Noemi, depois deixa eu ver você, que estou com saudade de você. Bom, mas eu queria, não sei se vocês sabem, eu estava fazendo uma pesquisa, né, sobre a questão do papel da mulher na pandemia, né? E aí eu descobri o seguinte, que a alta comissária para direitos humanos da ONU, né, que é a ex-presidente do Chile, que é a Michelle Bachelet, ela destacou o papel das mulheres, chefes de Estado, no trabalho para conter a pandemia da Covid-19. Então, olha só, ela diz, né, que dentre os 12 países que melhor conduziram políticas contra o novo coronavírus, 9 são liderados por mulheres, né? Então, olha que interessante. Então, eu estou querendo fazer uma abertura aqui para passar para a Rami falar o que a Rami pensa disso, né? Então, para a chilena, né, que é a Michelle, ela acha que faltou liderança política aos países que têm tido mais dificuldade para lidar com o vírus. Cada país tem olhado para si mesmo e ela entende que qualquer ministro da saúde sabe que não há vírus que respeite as fronteiras e devemos cooperar, né? Declarou a própria Bachelet. Então, segundo os estudos, as mulheres, né, as líderes que tiveram maior resultado, elas adotaram o lockdown muito mais cedo que eles, né, que os homens. Então, o estudo do Fórum Econômico Mundial, divulgado em agosto, aponta que países liderados por mulheres conseguiram atravessar melhor a pandemia. Eu não sei se vocês sabem quais são esses países. A referência é a Alemanha, que é liderada pela Angela Merkel, a Nova Zelândia, que é liderada pela Jacinta Ardern, a Dinamarca, que é liderada pela Mette Frederiksen, e Taiwan, que é Tsai Ing-wen, e a Finlândia por Sanna Marin. Então, veja que interessante, né? As mulheres, elas conseguem lidar, e o que está se dizendo é que esses países adotaram muito mais cedo o lockdown, ou seja, eles tiveram uma visão mais ampla e essa visão ajudou todo mundo a evitar as possíveis consequências que a gente está vendo que são consequências bem complicadas.
E eu quis trazer isso porque eu sei que Rami fala muito sobre essa questão, inclusive, da mulher ser visionária, né? Então, eu queria que Rami falasse o que Rami pensa sobre isso. Esse é um assunto, né, que até tenho abordado bastante, esse momento da pandemia, das lives, enfim, de vários encontros, que é essa importância da mulher, né, como a mulher realmente se destacou nessa pandemia pela sua liderança de seus povos, né, porque um país é um povo. E isso, dentro da minha visão, por exemplo, é exatamente isso, é um dos talentos naturais da mulher, né? Porque a mulher, ela é naturalmente líder e ela tem todos os talentos naturais para essa liderança. Isso não significa que ela saiba detalhadamente quais são eles e que também todos estejam desenvolvidos. Mas, por exemplo, a mulher, ela tem um comportamento mais de visão de continuidade. Então, pegando essa parte da visão, por que as mulheres se destacaram nessa pandemia como líderes de seus países? Um ponto é realmente, de fato, a visão, porque a mulher, ela pensa em continuidade, né? Enquanto a visão masculina, ela é mais de resultado, né? De atacar a ação para um resultado mais próximo de né? Não de um futuro contínuo, mas assim, um futuro bem mais próximo, de uma praticidade maior nesse sentido. E a mulher não, ela realmente pensa na continuidade, porque é da mulher. Né? Se a gente for estudar todo o comportamento da mulher, pegando lá de trás, de povos ancestrais, inclusive, nós vamos ver assim, a mulher, ela tem aquele comportamento de reunir recursos para que haja continuidade da vida, vamos dizer assim. Então, isso já é um talento da mulher, que é lógico, se ela se desenvolver e aprender sobre isso, ainda ela pode ir além. Então, na minha opinião, né, dentro de tudo que eu ensino, inclusive desenvolvo as mulheres, está perfeitamente natural esse destaque das mulheres, né? Pena que as mulheres não tenham tantas oportunidades assim para poderem se destacarem, e precisaria ter muito mais mulheres na política, que, aliás, é um dos programas da ONU, né? A ONU Mulher tem, inclusive, isso, de mais mulheres na política, mas a gente sabe que é um caminho de dar os passos para que isso se torne realidade, né? O importante é que, né, uma autoridade como a ONU já tenha lançado essa ideia, né, para estimular as mulheres. E mulheres em todas as lideranças, né? É também importante, necessário, principalmente agora, nesse momento de pandemia e pós-pandemia também. Né? Rami, a Noemi, se você quiser abrir o seu microfone e falar, pode abrir, tá? Mas a Noemi coloca o seguinte aqui. Além de liderança, vejo na maioria das mulheres características como visão holística. Ó, quer entrar no Zoom para ver? Além de liderança, vejo na maioria das mulheres características como visão holística, prevenção, cuidado em tudo que faz. E isso é fundamental numa situação emergencial como vivemos. A Noemi destaca isso. Rami, Noemi, não sei se você quer falar. Põe a sua foto aí, Noemi. Você é tão bonita. Não dá para ficar olhando só seu rosto. Eu tô com dificuldade. Oi. Eu tô com dificuldade de abrir a câmera e ouvir. Se eu abro a câmera, eu tentei abrir e daí eu não ouço. Por isso eu fechei. Ou abre, eu ouve, ou ouve, ou abre. Entendi. Tá bom. Então fica à vontade. Mas, Rami, a Noemi... Então eu vou ouvir. Tá bom. Então tá. Então a Noemi coloca isso. Rami, o que a Rami acha disso? Então, Fátima, Noemi e todos, a Noemi está correta, isso é parte da visão, né? É um dos conteúdos da visão.
Quando eu falo da visão da mulher, eu ponho a visão, esse holo que é o todo, eu caminho um pouco mais distante e vou para a teia, né? Que é essa visão de conectividade da mulher, que vem já da própria natureza da mulher, né? O cérebro da mulher já é assim, né? A conexão cerebral da mulher é muito mais, vamos dizer, o hemisfério direito e o esquerdo fazem muito mais conexões durante o dia que o hemisfério masculino, que os hemisférios masculinos ou o cérebro masculino. Então, a mulher já tem essa capacidade nela, também está dentro da visão como um talento natural da mulher. Mas se ela se desenvolver, ainda ela vai além. Como também essa percepção, né, que está dentro do campo da visão, que não é bem a intuição que a mulher tanto é conhecida também, né, com a mulher, a intuição feminina. É percepção, ela ainda está além da intuição. Por isso que as mulheres também conseguem, né, fazer leituras que não são achismos. Ela vai conectando os fatos, situações, e vai fazendo, né, dessa conexão, já vai fazendo uma linha de raciocínio, onde ela pode, a partir disso, ter uma visão além. Então, ela pode ver, por exemplo, que tem situações, e isso não tem nada a ver com machismo nem adivinhações, simplesmente pela capacidade dela de conectar ações e fatos. Ela pode, por exemplo, prever, com certeza, o caminho que uma decisão pode alcançar ou até o caminho melhor que ela pode e deve seguir, que é mais ou menos essas líderes fizeram isso, né? Quando elas observaram essa continuidade, elas tiveram todos esses conteúdos que a Noemi trouxe agora, estavam tudo contidos lá dentro, né? E a percepção de, é por ali que a gente tem que ir, mas é uma percepção assertiva, não é uma percepção de adivinhação, né? Aí já não tem nada a ver com o que eu estou falando. Não sei se ficou claro o que eu coloquei. Acho que ficou bastante claro, Rami. O que eu queria ver com o Rami, perguntar para a Rami, e pessoal, assim, eu acho que o bate-papo é todo, né? Eu estou aqui com algumas perguntas, mas, por favor, né, entrem aí com as perguntas, podem abrir o microfone e perguntar. Rami, assim, eu acho que a gente percebe que algumas mulheres conseguem realmente fazer o movimento do feminino. Mas tem algumas mulheres que ainda estão presas no masculino, né? Então, a gente sabe que, quer queira, quer não, os líderes que nós conhecemos hoje, né? E as mulheres acabam aprendendo por osmose com a liderança masculina e o mundo é machista, né? Então, como que a Rami vê a diferença entre a liderança masculina e feminina e como a mulher pode... E quando eu falo a mulher, eu não vejo só a mulher, mas é a mulher e o homem, né? Mas como entrar para esse olhar mais feminino que traz, como a Rami sempre traz, a questão da natureza em primeiro plano e faz toda a diferença. Qual é essa diferença entre a liderança masculina e feminina e como a mulher pode ou deve fazer para evitar cair no olhar da liderança masculina? Sabe, na ação da liderança masculina, sem deixar prevalecer essa visão mais ampla, esse cuidado, enfim, tudo isso que a gente está falando agora. Isso é uma longa história, né? Porque a gente já vem, né, nesse modelo já por milênios, né? Se nós formos observar, né, desde perdemos a conta lá para trás, né? Vamos pôr o período negro, né, da mulher. A mulher foi totalmente dominada, enfim, não podia falar, não podia pensar, não tinha ação, era uma sombra, era considerada inferior, né?
a natureza da mulher era considerada inferior, o cérebro da mulher era considerado inferior, porque era menor, comparando com o do homem. Então, veja, desde que, né, as mulheres lá atrás, muito tempo, elas saíram da liderança e saíram dessa conexão com a natureza, isso é uma das bases de todo o meu trabalho. O que aconteceu? O espaço foi, de fato, preenchido pelos homens. Aí entrou aquela lógica masculina, o raciocínio masculino, não é? A liderança masculina, que é voltada para valores completamente diferentes, se formos comparar com a liderança feminina, principalmente lá na época. Mesmo assim, né, vamos dizer que eu não estou aqui comparando qual é a melhor. Isso eu deixo já bem claro. São naturezas diferentes, totalmente diferentes. Porém, qual é o problema? O problema é a mulher se desenvolver numa lógica que não é da natureza dela. Isso é um problema, porque todas nós, mulheres, somos, vamos dizer, vamos pôr entre aspas, né? Nós somos um produto da lógica masculina, porque a gente estudou a ciência, tudo, né? O acadêmico, vocês querem uma coisa mais machista que o acadêmico, né? A gente estava até falando quantas mulheres já participaram de cada coisa importante, né? Em diversos períodos da nossa história. E cadê tudo isso? Tem lá, assim, uns registrinhos de nada, e quem que aparece é sempre o homem. Então, a gente sabe que o mundo, né, foi construído, vamos dizer, pela lógica masculina. E nós estamos aí, porque nós nunca fomos observadas pela nossa natureza, para que, de repente, num determinado ponto, todo mundo vira homem, né? E todo mundo aprende a mesma lógica, parte dos mesmos princípios. E a mulher tem uma natureza que não é igual do homem. Não é melhor e nem é pior. Não é superior e nem inferior. É diferente. E aí é que entra, né, um ponto riquíssimo, que é a tal da diversidade. A diversidade, ela existe na natureza. Na natureza não tem nada igual. Então, veja, se na natureza tudo vem da diversidade, então nós também precisamos de diversidade. E se homem e mulher pensam do mesmo jeito, aprenderam do mesmo jeito, seguem a mesma lógica, isso não vai dar diversidade. Não é pelo fato da mulher estar lá, isso já é bastante, porque graças, né, a todos os poderes superiores, a mulher tem os talentos naturais e isso, às vezes, vai para fora, transborda de uma forma natural. Isso a mulher não perdeu, mesmo sendo desenvolvida num modelo totalmente masculino. Isso, acho que a força da natureza é muito grande. Porém, ela não sabe o que é o feminino. A mulher não sabe o que é feminino. Onde que é? Ah, feminino é mulher. Não, feminino não é mulher. O feminino é a natureza. E essa é uma das primeiras coisas que eu me ensino. A força, o que é o feminino? Ah, eu queria saber, eu queria conhecer o meu feminino. Então, espera lá. Então, vamos conhecer primeiro da onde esse feminino vem. Então, a gente vai para a natureza. E aí, sim, eu vou conhecendo a natureza de todas as naturezas, incluindo a da mulher, incluindo a minha própria. E aí, sim, eu vou compreendendo melhor toda essa lógica feminina. Porque até então, eu nunca aprendi isso. Nunca ouvi que a mulher tem uma natureza. A gente ouve muito falar da maternidade, né? Essa coisa da maternidade, que a mulher tem esses poderes de mãe, mas não sai disso. Não sai disso. O restante é tudo lógica masculina. Então, a proposta exatamente da nova mulher é exatamente essa.
é desenvolver a mulher na lógica feminina, de acordo com a natureza da mulher, o empoderamento da mulher pelo feminino, aprender o que é isso, se alinhar em si mesma, desenvolver os seus talentos naturais e realmente chegar na autoliderança, uma mulher verdadeiramente empoderada do feminino, que sabe agir através dos talentos naturais para poder liderar e fazer o que ela quiser da vida dela. Então, o que eu estou falando não tem nada a ver com a mulher estudar os modelos de lideranças que já são existentes e que já dão resultados. O que eu estou falando é da mulher se desenvolver, o desenvolvimento é dentro. Ela precisa ser feminina, o cérebro dela é feminino. Então, ela precisa aprender essa visão, essa lógica, o pensamento e saber agir a partir da sua própria natureza e estar, de fato, preparada para fazer o que ela quiser. Então, isso não vai chocar com a realidade existente. Só vai realmente colaborar para a tal da diversidade, né? Que já é comprovado que mulher na liderança, nos conselhos, é onde, né, os resultados aparecem e estão, né, apontados como algo que está realmente dando certo. Né? E é isso que eu estou falando, porque senão todo mundo chega igual, entende? E não existe isso. Nós temos que chegar como mulher mesmo, né? E não é salto alto, maquiagem, roupa. Isso é maravilhoso, eu adoro, eu amo tudo isso. Mas é aqui dentro, é a forma de ver, de pensar, de agir, para poder fazer a diferença realmente, né? E mudar o rumo das coisas, né? Que é o que a gente estava falando, né? Que é a mulher nessa pandemia e pós-pandemia. Se é para fazer tudo igual, vamos ficar sempre na mesma, né? Rami, a Noemi diz assim, ó, Rami, como você vê a influência da sociedade no estímulo desses atributos tidos como femininos? Em sociedades escandinavas, por exemplo, nota-se que essas características afloram com muita facilidade. Na sociedade latina, requer maior protagonismo da mulher. Como você vê o mundo nos dias de hoje? O melhor dos mundos é aquele em que homens e mulheres se respeitem enquanto seres humanos com características pessoais que torna cada um singular? Você concorda? Eu acho que é bem o que a Rami acabou de trazer, né? Eu vou ler só mais umas coisinhas que aí a Rami já pega o todo. A Miriam dizendo, é muito verdadeiro o que Rami ia trazendo durante a história, houveram mudanças significativas, porém o ensino não mudou, até mesmo a forma, o método, claro, com exceções. E se a gente observar, os grandes diretores de escola são homens, né? Então, é isso. E o Daniel, um homem, né, falando, olha que legal também. Os próprios homens são compelidos a determinado tipo de sensibilidade e liderança. Toda e qualquer iniciativa que fujam desses estereótipos são vistos de maneira bastante depreciativa. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Então, mesmo o homem, quando ele tem, que concorda, assim, nossa, muito legal o que você acabou de falar, é bem isso mesmo. Mas, Rami, por favor. E ainda é depreciativa, né? Se fosse ainda, olha, isso é coisa de mulher, mas que bom que você tem, né? Mas parece que é uma coisa depreciativa, né? Ainda existe a depreciação da mulher, e isso aí é evidente que sim, né? Agora, vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar tudo, né? Vamos lá falar um pouquinho, aquela parte, né, dos talentos naturais que a Noemi falou. Realmente, os povos são mais, assim, tem países que ainda conservam mais culturas, né, de raízes. Então, se essa cultura de raiz der uma abertura para o feminino, porque tem muitas culturas de raízes que são masculinas, né? Então, a gente vê muito isso, eu sigo muito, né, minha pesquisa toda é feita em cima de povos indígenas, inclusive, né, o povo Tubacuaçu, que é um povo anterior ao Egito, e esse povo Tubacuaçu, ele fala exatamente, é um povo totalmente de origem mãe, feminina, e que traz, né, toda a sabedoria
dessa força feminina ser gestadora. Então, povos que vêm de origem assim feminina, elas dão mais aberturas, e países que estão mais enraizados nessas culturas, para que as mulheres realmente tenham isso de forma um pouco mais natural, porque é visto como valor. Agora, pega uma cultura como a nossa, que é pulverizadíssima, né? E tem partes que são bastante machistas, outras não tanto, é um país bastante de variedade religiosa, isso também conta, as religiões também são machistas, né? A maioria delas são todas comandadas por divindades masculinas, e aí nós vamos somando, né, as coisas e nós vamos vendo que na realidade é muito difícil para a mulher se manter, né, no seu feminino. E hoje, embora se fale que não, a mulher não está mais nessa masculinização, está sim, bastante. Porque a nossa formação vem dessa formação, dessa lógica masculina. As mulheres que têm isso que a Noeli falou, que é mais natural, esses talentos, são elas que vêm buscar mais, por exemplo, momentos como hoje, vão ler o Visão Gestadora, vão ouvir o que eu falo lá na internet, o programa da Nova Mulher. Então, tá o quê? Isso tudo está trazendo pessoas, mulheres que são afins, e são essas que estão mais despertadas, né, para esses talentos femininos e tem algo que quer aprender sobre isso. Agora, qual outra? Agora escolhe aí, Fátima, por favor. Basicamente foi isso, Rami, que foi colocado e que tem essa questão. O que a Noemi também fala é o seguinte: o melhor dos mundos é aquele em que homens e mulheres se respeitem enquanto seres humanos com características pessoais que tornam a cada um singular. Ela faz essa afirmação. Aí depois ela fala, você concorda? Com certeza. Com certeza, porque tem que ter o equilíbrio entre homens e mulheres e entre todos, né? Nós vivemos no mesmo planeta. Então, a mulher e o homem, eles se completam, né? Vamos dizer, a lógica feminina com a lógica masculina, eles se completam. E ninguém domina ninguém. E cada um vive a sua natureza. Mas isso, vamos dizer que nós estamos tendo agora aqui um momento futuro, né? Porque o momento presente está distante disso. Hoje é mais assim, meu pai me respeita, meu marido, o meu irmão, o meu filho, o meu amigo, mas a gente não pode falar isso em nome de uma sociedade. Tanto é que foi o comentário, desculpa, do Daniel, né? Que ele falou sobre isso. Mas isso é coisa de mulher. E vou dizer uma coisa, como é na natureza, mas a natureza é para todos, né? Então, não é só a mulher que vem da natureza, o homem também vem da natureza. Então, esses talentos naturais, eles também existem no homem, mas não da forma como existe na mulher. Mas o homem é capaz de desenvolver uma visão de continuidade, percepção, empatia, que são coisas, vamos dizer, relativas ao universo da mulher. Mas o homem pode desenvolver. Tanto é que a gente vê o comportamento do homem como está mais, né, próximo do feminino, os homens participativos, cuidando de filhos, fazendo a parte deles. Porque eu costumo dizer que o homem não ajuda, o homem faz a parte do homem. Homem que ajuda, né, está dizendo que o serviço é da mulher, mas que ele ajuda. Não, o homem faz a parte dele, como companheiro, com consciência, porque ajuda uma vez, ajuda duas, na terceira não ajuda mais. E um homem que troca a fralda do seu filho, que dá banho, que acorda de madrugada, que troca, né, com a sua esposa, que faz toda essa troca por anos, vamos dizer assim, ele não ajuda, ele está fazendo a parte dele, né? Com consciência, inclusive. Então, eu penso que esse já é também, isso já é uma nova consciência masculina, né?
E tá maravilhoso isso, né? Eu acho, eu bato palma para os homens nesse sentido. E aí, Nami, eu vejo que um homem que faz isso, né, que é capaz de compartilhar com a mulher, ele também compartilha na empresa, ele também acaba se tornando um líder de uma forma muito mais... hoje a gente fala em liderança 4.0, né? E quando a gente fala em liderança 4.0, a gente fala em olhar para os resultados e olhar para as pessoas, colocar as duas coisas juntas, porque não dá para a gente olhar só para a pessoa, se esquece o resultado. Por outro lado, o que a gente vinha fazendo era olhar o resultado, custe o que custar, e que se danem as pessoas. Né? Então, é essa união de resultados e pessoas que pode trazer essa liderança que é diferenciada, né? Que tem isso que a Rami está trazendo, que é o encontro do masculino e do feminino de formas diferentes, mas esse encontro. O Marcelo está dizendo assim, não sou um estudioso neste assunto, mas acho que está segmentado por setor, além da cultura do país. Por exemplo, vejo que no setor da tecnologia, é verdade, viu, Marcelo? A mulher ganhou muito espaço. Por exemplo, a presidente da gigante SAP do Brasil é mulher. Mas, por exemplo, no setor automotivo, é mais masculino. Eu vejo, só para complementar e passar para mim, eu também vejo, por exemplo, nas lojas Renner, né, que é mais varejo, tem muita mulher, assim, com o Magazine Luiza, tem, né, a mulher, e também a gente observa na Beneficência Portuguesa, a CEO é uma mulher. Mas em alguns setores, efetivamente, são bem mais masculinos. O que a Rami acha? Então, é aquilo que eu falo, né? A natureza do ser humano é maravilhosa, né? Porque a gente aprende tudo, a gente desenvolve o que quiser. Então, a mulher, ela foi para todas as áreas da vida, né? E, principalmente, ela está mostrando que ela é capaz. Só que existem áreas do cérebro da mulher que são muito fortes para determinadas ações. E tem as áreas masculinas dos homens que são muito fortes para as outras ações. Mas existe, né, essa comunicação dos universos. Agora, o que eu penso é que a mulher ela não precisa se masculinizar porque ela está liderando áreas que antes eram exclusivamente masculinas. Muito ao contrário, é aí que ela precisa levar todo esse talento feminino para equilibrar, não é? E para que essa empresa ela possa ainda, né, avançar mais em todas as suas áreas, em atingir todos os seus propósitos e resultados. Então, eu não vejo isso problema. O que eu vejo problema é a mulher cada vez mais, ela, como se fosse um braço, né? Se você não usa seu braço, o que acontece com ele? Ele atrofia. Se você não usa determinadas áreas do cérebro, ela vai atrofiar, essas áreas vão atrofiar. Então, se a mulher se masculiniza, vai cada vez mais nessa lógica, vai desenvolvendo áreas do cérebro que vão dando condições dela cada vez se masculinizar mais. E aquelas áreas que eram mais nobres, vamos dizer, dos talentos femininos, vão ficando atrofiadas. Então, eu penso que o caminho não é a questão da mulher ser líder em lugares que antes eram todos masculinos. Eu acho que isso é solução. É simplesmente a mulher compreender a sua natureza e de se desenvolver como mulher mesmo, né? Independente de sexualidade. Estou falando das áreas cerebrais, visão, percepção, talento natural, forma de se autoconduzir e de conduzir. Então, esse é o meu ponto, né? Mas as áreas estão aí, né? E os homens estão se desenvolvendo em áreas que antes eram só femininas também, né? Então, acho que está tendo uma troca, só precisa ter o equilíbrio. Nem o homem ficar todo feminino e nem a mulher toda masculina. Aí nós vamos estar só trocamos de origem, mas continua desequilibrado do mesmo jeito, né? Não sei se deu para entender isso. Acho muito bom, Mi.
A Noemi continua perguntando o seguinte: hoje nas empresas há uma disputa constante por ascensão hierárquica e quanto mais concorrentes, maior a disputa. O quanto isso pode causar uma represália da mulher por conveniência? Você tem observado isso em suas pesquisas? Ah, tá. Você quer dizer que a partir do momento que eu tenho uma subida, eu boto a mulher para baixo porque é conveniente, e assim nós homens só subimos e as mulheres ficam abafadas. É isso? Se for ok, só ok. Acho que é isso, né? Então, aí ela fala assim, como você tem observado isso em suas pesquisas? Oi, dá para ouvir agora? Sim, pode falar. É o que eu quero dizer assim, que às vezes não é questão nem de preconceito, e sim de concorrência. Não que o preconceito não exista, mas além do preconceito, tem a concorrência que acaba forçando alguns comportamentos, e se você vive numa cultura machista de uma organização, algumas pessoas sobrepujam, assim, exacerbam, aliás, esse preconceito justamente para tirar uma concorrente. São pessoas a menos para concorrer com aquilo que eu também quero. Entendeu? Então, além do preconceito, tem a questão da concorrência, que as pessoas acabam se valendo de um comportamento supostamente machista, ou qualquer que seja, para eliminar a concorrência. E eu queria saber o quanto a Rami chegou a observar isso ou não durante as pesquisas dela. E se ela pudesse falar um pouquinho desse mundo feminino, do universo do índio que ela pesquisou, eu acho bastante interessante. Olha, eu acho que essa questão aí da concorrência, ela é real mesmo, né? Muita coisa recai aí sobre essa questão do preconceito, mas eu acho que o ser humano ainda é bastante instintivo, né? Na hora que ele quer uma coisa, ele vai, derruba para conseguir o que ele quer. E tem mulheres que são assim também, eu acho que aí são homens e mulheres. Eu vejo ainda os homens exercendo um pouco mais de uma competição, porque é mais da natureza do homem, né? O homem é mais guerreiro, né? O homem vai, por isso que antes ele era o provedor. Então ele vai para a guerra, ele vai para a disputa, então isso já é do homem. A mulher, ela já não é tanto assim na natureza dela, porém ela já é assim hoje devido a tudo isso que nós estamos falando, né? A cultura do país, a educação e a necessidade hoje de disputar cargos e posições na sociedade, praticamente já está nivelando homem e mulher nessa questão de disputa. Porém, não é? Eu acho que isso também tem muito a ver com os valores de cada um. Né? Tem pessoas que é tudo por, né, um cargo, uma posição, uma coisa que ela quer. Então, aí, independe de homem e mulher. Então, isso existe, isso é comum na vida e eu vejo dessa forma, né? Mas atrelo muito isso à questão de valor e à personalidade de quem exerce uma competição assim desse porte, né? E só que, por exemplo, eu ouvi, não sei direito, não sei dar para vocês com certeza a fonte disso, mas me parece que já 30% das mulheres já estão fora do mercado de trabalho. Então, já que nós estamos falando de concorrência e vagas, então isso é muito ruim, porque se nós estamos, por exemplo, aqui nós estamos falando que é importante a presença da mulher, não é? Na sociedade como um todo e no mercado de trabalho. E já o índice foi dado, 30% das mulheres já estão fora do mercado de trabalho. Então, o que a gente percebe? Está tendo demissões? Está tendo demissões, mas quem mais está indo embora é a mulher. Então, se tem que dispensar um homem ou uma mulher, ainda é a mulher que vai primeiro. O homem, ele vem depois, né? Então, infelizmente, isso ainda é parte da nossa cultura e não sei quanto tempo isso vai demorar. Porém, né, eu penso que cabe às mulheres também fazerem alguma coisa. Porque não adianta só ficar esperando que competição desapareça, que inveja desapareça, que falta de caráter desapareça.
Eu acho que nós, mulheres, precisamos nos unir e fazermos alguma coisa por nós. Porém, a questão é que, né, eu coloco isso como uma das missões da mulher agora pós-pandemia, que nós estamos na pandemia, né? Pandemia para frente, vamos dizer assim. É a união. Não existe ainda uma união realmente, sabe, estruturada entre as mulheres. A mulher pouco trabalha para outra mulher. Já melhorou muito. De quando eu comecei há 18 anos atrás para agora, nossa, já melhorou bastante. Mas é pouco, né? E a mulher precisa trabalhar pela mulher, ela precisa abrir as portas para a mulher. Os homens, eles já abriram. Agora, é as mulheres que têm essas posições de liderança que realmente pode abrir a porta para as mulheres, são elas que têm que abrir. E mulher precisa aprender a dar a mão para outra mulher. Porque nessa hora, a competição primeira já começa assim, mulher tira mulher. Mulher não gosta de trabalhar com mulher, eu gosto de trabalhar com homem, mulher é muito complicada. Quer dizer, então, cadê a união? E isso é um resgate dos povos ancestrais, porque as mulheres antes eram unidas. E a união realmente torna a força mais forte, mais potente, mais equilibrada, não é? Onde existe um elo, né? Onde uma parte desse elo nutre o outro. E isso tem a ver com o que a Noeli falou, que são, né, os modelos, né, dos povos ancestrais. Um deles é esse que eu tenho hoje, que é o povo Tubacuaçu, que é a base do meu trabalho, onde as mulheres realmente eram líderes e viviam em elo, em união. Então, eu tenho falado muito isso e acredito nisso, que nós, mulheres, precisamos, né, nos unir e trabalharmos em prol das mulheres. Ami, tem várias coisas aqui, o nosso tempo está chegando ao fim, então eu vou ler. Primeiro eu vou ler uma coisa legal para a gente descontrair aqui também um pouco, que é assim, muito interessante que Rami trouxe, de que o homem faz a parte dele. Neste exato momento, meu companheiro está varrendo a casa e falei para ele, está escutando a Rami? Ela está dizendo que você está fazendo sua parte. E ele concordou. Palmas. É isso aí. Parabéns. Aí a Paula diz assim, hoje assisti um podcast com a Luísa Trajano. Ela trouxe a necessidade urgente da política de cotas para colocar mulheres na liderança das empresas. O que a Rami acha dessas políticas? Eu só vou ler mais algumas coisas, Rami, porque senão vai ficar muita coisa e a Rami faz um resumo. Aí o Daniel fala assim, ó, no meio cinematográfico existe uma tradição muito forte de mulheres atuando como continuistas e montadoras. Trabalhos solitários, delicados e eclipsados por outras funções. Mas cada vez mais elas despontam como diretoras, algo que não era muito comum décadas atrás. Os filmes dirigidos por mulheres costumam ser muito diferentes daqueles dirigidos pelos homens. Com certeza. Isso mesmo. Então, eu acho que, Rami, eu acho que a Rami pode agora fazer uma resumo. Só pegando esse gancho aí do cinema, né, tem várias áreas que são extremamente ainda masculinizadas, como, por exemplo, a questão na música, né, condutores, ou seja, maestros, são todos homens. Eu fiquei assim passada, assisti o último, tem um filme agora chamado Antônia alguma coisa, que está lá no Now, que conta uma história real de uma mulher que queria, na década de 30, 40, por aí, ela queria ser, não é, uma condutora de orquestra, e todo mundo ria, debochava dela. E depois eles põem no final, né, uma estatística, diz que até hoje continua, não tem mulher contratada oficialmente como condutora, né, uma maestrina dentro de uma orquestra filarmônica, sinfônica, é tudo homem. É tudo homem.
né? E o cinema também, né? Então, são esse tipo de coisa. E a visão da mulher em filme é diferente, porque é a natureza da mulher que fala mais alto. Agora, a primeira pergunta, Fátima, desculpa, qual que era o ponto? Assim, hoje eu assisti, a Paula fala que hoje assisti um podcast com a Luísa Trajano, ela trouxe a necessidade sim, das cotas. Para colocar a mulher na Então, liderança das empresas. O que a Rami acha desta política? Eu penso assim, essa linha de raciocínio já veio desde... É tudo por o programa da ONU, né? Então, a gente precisa entender que a ONU, ela trabalha para o mundo, né? E não é só para a mulher de um determinado país, de uma determinada cultura. Então, a ONU Mulheres, ela lançou esse programa, o He for She, né? Ele por ela, né? Quer dizer, para abrir a porta, para dar oportunidade, e também trouxe essa questão das cotas, e isso deu o que falar, né? Porque uma parte é contra, outra parte é a favor. Eu penso assim, eu respeito muito o trabalho da ONU, né? Eu penso que se esse projeto foi lançado pela ONU, tem um porquê. Então, eu não sou contra cotas, só que também acho que as mulheres não podem ficar esperando isso. Mas muitas mulheres se sentiram ofendidas a ponto de dizer que entraram lá por causa de cota. Mas pensam bem, gente, nós estamos falando de culturas rígidas, não é? De mentalidades rígidas, que já deveriam ter dado essa oportunidade natural. Se não houve, então foi aonde houve uma necessidade de uma política chegar e falar, vai ser obrigado a partir de agora, como 50-50, né? Essa questão aí de contratação e o Equal Day Pay Day, quer dizer, até hoje a mulher ganha menos, quer dizer, tem políticas que ainda não conseguiram. A contratação 50-50 já está mais, né, um pouco mais equilibrada. Então, a cota segue isso. Eu acho que simplesmente, para mim, é uma política que vem para auxiliar. Agora, compete a nós aproveitarmos isso e fazer a coisa acontecer. Mas nem assim a mulher ainda não está lá, né, no topo da liderança. Ainda não. Rami, primeiro o Daniel está colocando assim que o nome é Antônia Uma Sinfonia, no sentido de, né, de para as pessoas que querem procurar. E a Ruth está dizendo que o absurdo é precisar de cotas. E com certeza, né? Eu também concordo nesse sentido. Quer dizer, agora, e eu queria colocar, só para assim, colocar a minha experiência, né, nisso também, muitas mulheres, quando chegam na posição de liderança, não se sentem preparadas e não se sentem capazes e merecedoras. É muito interessante esse processo, ou seja, o homem, quando ele chega na liderança, ele fala, pô, claro, eu já devia estar aqui há muito mais tempo, né? E a mulher tem todo um trabalho, né, que se faz para que ela possa falar assim, não, por que você não é merecedora? E demora para ela entender que ela é merecedora. Ela não vê que ela é líder da casa dela, que ela faz uma série de coisas de liderança, que tem autoliderança desenvolvida, nada disso, porque ela não se acha merecedora. E aí ela lembra do pai, do marido que pisoteou, e aí ela vai minando. Então, por isso que, né, o que a Rami está falando é tão importante, no sentido que trazer de dentro para fora um talento que é natural, que existe aí, que precisa ser colocado em prática. Porque senão, Rami, acontece cota como tem cota de deficiente, cota, né? Que assim, vai ter a cota, aí recursos humanos começam a ficar desesperado para colocar a pessoa para dentro, independentemente da competência, e aí a pessoa não dá resultado por conta da competência, enfim, né? Então, isso tudo precisa caminhar junto. Que é absurdo realmente a gente precisar de cotas, né? A gente não levar a nossa força do jeito que a gente tem que levar. Né? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante. Gente, eu acho que a conversa está uma delícia. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui. E tem outras coisas aqui, né? A Noemi fala que, concordo, muitas mulheres também estão abrindo mão dos seus valores pelo poder, né? Concordo 100% com o Rami. Acho que tem coisas assim. Como já são 19h02, eu tenho que dar aula às 19h30, eu sei que a Rami também tem um compromisso.
eu não quero abusar da bondade, né, e da honra e da gratidão de ter aqui Rami. Rami, gostaria de falar alguma coisa, Rami, para encerrar, para dar um recado final? Olha, o que eu quero reforçar é exatamente essa missão da mulher agora, né? A partir desse momento da pandemia, pós-pandemia, eu acho que a mulher ela está num grande momento dela realmente fazer a coisa acontecer. Então, o que eu tenho realmente falado é: mulheres se unam, se organizem, vão se desenvolver no feminino. Agora estou puxando a sardinha para mim, né? Vamos se desenvolver no feminino realmente, vamos aprender sobre a natureza da mulher, vamos para a liderança, precisamos ir para a liderança, e é importante a presença da mulher em todas as áreas, em todas as áreas do planeta, né? E isso é realmente o que a mulher precisa fazer, tem que se unir. Então, a minha mensagem final é de resgate do feminino, resgate esse feminino em si, e se unam, mulheres, para realmente não ficar como a Fátima acabou de falar. Vem a oportunidade, a mulher, eu não estou preparada, com cota, aí sobra cota, aí, né, esse rolo todo, porque a mulher, ela precisa reconhecer quem ela é, a força que ela é. E tem muita coisa hoje que a esperança recai sobre a mulher, de uma possibilidade de uma vida com mais qualidade, com mais sustentabilidade, no sentido da visão do todo, não só de negócios ou só a sustentabilidade na natureza, não. Eu estou falando na visão do todo, né? Então, é essa mensagem que eu deixo e é isso que eu tenho levado, né? Eu tenho levado essa bandeira por aí, por onde eu tenho caminhado, né? E quero agradecer, né? Muita gratidão a Fátima por esse momento, por esse convite, a gratidão pela presença de cada um que está aqui hoje, das mulheres, dos homens. E homens precisam entender mais o universo feminino para realmente, sabe, não é cuidar só das mulheres, não. É cuidar da consciência dos homens também, né? Então, é para trabalhar melhor no universo masculino, principalmente, tá? E eu agradeço, muita gratidão. Nós que agradecemos, Rami, foi realmente muito, muito importante. Cada palavra de Rami foi fundamental para nós, né? Quero agradecer em especial Rami Arani e agradecer a todas as pessoas que participaram. Foi muito gostoso aí, gostosa a nossa conversa, né? Foi muito boa. E eu queria convidar vocês para amanhã, às 9h30 da noite, pessoal. A live que eu estava fazendo sexta-feira era às 6 horas, mas aí eu vi que 6 horas é complicado a gente reunir o pessoal. Só que eu dou aula amanhã à noite. Então, depois da aula, eu vou fazer uma live amanhã, vai ser sobre a questão da colaboração, da assertividade e do feedback na liderança 4.0. Eu acho que é uma coisa importante, né, Rami? Porque às vezes a mulher, ela quer colaborar, mas não sabe como. A mulher, ela quer ser assertiva, mas não sabe como. Começa a dar muita volta para falar o que precisa e tem dificuldade de feedback, né? Mas eu não vou falar, obviamente, só para as mulheres. Isso é uma coisa que a gente vai falar para a liderança 4.0. Então, se vocês quiserem, por favor, estão convidadíssimos, né? Convidadíssimas para participar, para a gente conversar. E muito obrigada. Esse material vai ficar disponível, né, no canal da Rami Arani e também no canal do YouTube da FMI Consultores. E aí vocês vão poder assistir e reassistir, porque tem muita coisa que, como a Rami fala, vale a pena ver de novo. Tá bom? Grande beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.